Milagres em tempos de crise. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, versículos 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ainda no mesmo Evangelho, o último capítulo 21, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Esses dois trechos da Bíblia Sagrada, por nós agora lidos, mostra que Jesus Cristo, durante a sua vida ministerial, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. De modo que João, o quarto evangelista, registra que durante essa vida ministerial de Jesus, muitas coisas foram realizadas por Jesus que ainda não estão inscritas nesses evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, diz ele, o que foi escrito já é suficiente para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que recebamos a vida eterna. Jesus afirmou em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E da maneira como falamos a respeito dos evangelhos, a Bíblia toda em si é um milagre. O primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz rapidamente, curtamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, para fazer este universo tão grande, tão estupendo, tão incomensurável, só mesmo alguém que pode realizar milagres, que é Deus. E numa sucessão de fatos relatados, nós vamos encontrar durante toda a Bíblia a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas, operando aquilo que nós chamamos um milagre. E você perguntará, o que é um milagre? Milagre é a intervenção divina numa situação, alterando radicalmente o curso normal da mesma. Normalmente, milagre acontece mais em tempos de crise, quando parece que nos encontramos numa situação sem saída, e nessa situação clamamos a Deus. É exatamente o tempo quando Deus costuma manifestar seu imenso poder, ainda que haja muitas pessoas incrédulas que não consigam entender a atuação de Deus. Vamos relatar um episódio da Bíblia que nos serve de lição para nosso comentário bíblico desta manhã. Diz a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 25. Todo o capítulo fala que o rei da Síria
cercou a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, e fechou todas as entradas e saídas da cidade, impossibilitando a entrada e saída de transportes de alimentos, levando a cidade à falência, elevando consideravelmente a inflação. Diz a Bíblia que uma cabeça de jumento custava 80 siclos e a quarta parte de esterco de pombas por 5 siclos. A situação era tão aflitiva que duas mulheres combinaram entre si, cada qual num dia matar o seu filho para servir de alimento. Só que a primeira matou seu filho, as duas comeram a carne, mas no dia seguinte, aquela que havia comido a carne do filho da sua companheira, escondeu o filho dela. Então foram levar ao caso perante o rei, que ele ficou num estado lastimável em tomar conhecimento da situação pela qual o seu governo estava passando. Só que este rei de Israel não assumiu seu erro de estratégia em fortalecer a cidade e criar novos meios de provisão contra um possível cerco. Antes procurou um culpado pelo episódio. Ele culpou o profeta Eliseu. E, prezados ouvintes, este é o maior problema de muita gente. Se recusa a assumir sua culpa, antes transfere para os outros a causa do seu fracasso. Entretanto, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, há uma afirmação e uma pergunta: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eliseu, ao ser interpelado pelo mensageiro do rei, marcou dia e hora para terminar a crise e deu a seguinte mensagem da parte de Deus: assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O capitão do exército ouviu esta palavra profética de Eliseu e ele, mostrando-se incrédulo, fez a seguinte interrogação: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Então, para o capitão, Deus não iria mudar o curso normal daquela situação famélica, pois o trigo ou a cevada são semeados, nascem, crescem e frutificam, mas isso leva tempo. Como é que poderia no dia seguinte haver fartura de trigo, fartura de pão, amanhã? Então, para o capitão, se meios naturais seriam quase que impossíveis, quanto mais meios sobrenaturais. E ele foi ao cúmulo de afirmar: ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso jamais aconteceria. Prezado ouvinte, você tem se encontrado em situações difíceis a ponto de admitir para si mesmo que não há possibilidade de escapar daquela situação? Eu quero dizer para você: nunca questione a procedência do milagre.
Como Deus vai fazer é secundário, mas creia, aceite que Deus pode fazer. Maria, quando se viu diante do anjo Gabriel, que ele anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela fez uma pergunta: como vai acontecer isso, visto que eu não conheço varão? E a resposta foi: para Deus não existe nada impossível. E sabe como Deus agiu no caso presente desta situação na cidade de Samaria? Deus usou 4 leprosos que estavam fora da cidade, pessoas à margem da sociedade, completamente fora do sistema vivencial, não tinham convívio social, viviam fora da cidade, não tinham convívio familiar, viviam longe da família, não tinham convívio religioso, não podiam frequentar a sinagoga, eram excluídas da sociedade, como dissemos, tinham que gritar a uma distância de 100 metros, imundo, imundo. Eles eram portadores de uma doença, lepra, que os tornava assim fora de qualquer convívio com o povo. Mas Deus fez uma intervenção por meio desses 4 homens. E diz a Bíblia Sagrada, então, que estes homens, dentro da cidade, na iminência de morrerem de fome, resolveram entre si o seguinte: se ficarmos aqui dentro da cidade, vamos morrer de fome. Vamos nos arriscar. Vamos até o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se não, morreremos. E assim partiram naquela expectativa. De modo que, quando eles se aproximavam, não sabemos exatamente como se deu, mas o fato é que aqueles homens, ao se aproximarem, devem ter feito algum barulho que suscitou um problema nas hostes do inimigo, que pensaram que o rei de Israel havia alugado um exército amigo para marchar contra os sírios, e eles fugiram, deixando tudo para trás. E assim aqueles homens, 4 leprosos, se apoderaram dos despojos do inimigo. Não foram egoístas, reconheceram que no tempo de Deus não existe lugar para isso, e disseram entre si: se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. A melhor coisa é estarmos colaborando com os que estão com fome para levá-los a ter alimento suficiente como nós. Então Deus agiu dessa forma, de modo que eles anunciaram a abundância de alimentos, exatamente como o profeta havia anunciado, e houve aquela correria, e naquela correria o capitão, que se pôs à entrada da cidade para impedir alvoroço, foi pisoteado pela multidão, viu o milagre, mas não pôde se valer dele, porque foi morto. Conclusão, meu prezado: se você está passando por uma situação difícil, caótica, não se desespere. Saiba que Deus pode hoje ainda transformar sua crise em um profundo milagre que vai torná-lo vitorioso. Apenas creia, não seja como o capitão do rei que morreu atropelado pelo próprio milagre.
Se duvidares, poderás até morrer no meio da bênção, vendo-a, mas não usufruindo dela. Saiba que Deus ainda está operando, Jesus Cristo está operando, disse dele o escritor do livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Amém.